Olá, o Fã em Pauta Entrevista está de volta e o nosso tema é Libras e Acessibilidade Linguística. E o nosso convidado é o Joab Barbosa, da Coordenação de Tradução da UFAM. Joab, como é feito o processo de tradução e interpretação? É a mesma coisa? Tem diferença? Ótima pergunta, porque até então o trabalho dos tradutores e intérpretes ainda não é esclarecido, né? Por que a gente se denomina tradutores e intérpretes de Libras e não somente tradutores ou somente intérpretes, né? No campo dos estudos da tradução, a gente compreende muito bem que existem conceitos diferentes e existem aplicações diferentes do conceito de tradução e interpretação. A tradução é quando a gente faz a transferência linguística, né, no caso de Libras para português e vice-versa, mas a gente tem um momento de preparação para a nossa atuação. A gente tem acesso ao material antecipado, a gente tem acesso a vídeos ou acesso ao conteúdo que vai ser explanado. Então, a gente tem um momento de preparação, a gente conhece o que vai ser tratado naquele momento e a gente tem uma melhor qualidade no nosso produto tradutório, diferente da interpretação, que são processos ainda de transferências linguísticas, mas a gente não tem acesso ao conteúdo. Então, o processo de tradução e interpretação não é uma coisa tão simples como a comunidade vê, que só é chegar lá e simplesmente mexer as mãos e está tudo certo, né? O processo de interpretação, principalmente, é um processo muito complicado, porque quando se trata do conhecimento, do referencial teórico, do que vai ser explanado, é muito mais complicado. É quase impossível você dizer que você conhece de tudo, né, das atualidades, do conhecimento técnico, do conhecimento social, porque você ainda não consegue entender tudo que está, né, pode ser explanado. E aí é uma dificuldade que nós temos hoje na nossa profissão, que é ossos do ofício mesmo, né, que é o conhecimento do teórico, conhecimento do que vai ser explanado. Então, o processo de tradução e interpretação são coisas diferentes, né? É um desafio que nós temos diário, que é preparação, é capacitação, é formação, e a gente trata isso como um processo que a gente precisa, de fato, ter muito cuidado, porque a gente vai passar informações para outra pessoa, né? A formação da outra pessoa depende do que nós vamos passar para ele. Então, é importante que nós tenhamos, primeiramente, a capacitação do teórico, capacitação do linguístico, para a gente ter uma capacidade melhor da tradução e interpretação. E essa interpretação ou a tradução, ela é nunca feita por um único intérprete, não é isso? Tem uma equipe, as pessoas não veem essa equipe, mas ela existe, né? Exatamente. É necessário haver, sim, esse revezamento dos intérpretes, porque a nossa modalidade de trabalho, atualmente, ela é corporal. Porque até então os tradutores e intérpretes de línguas orais, de inglês, de espanhol, eles ficam em uma cabine e fazem o seu trabalho lá, né? E a gente não, a gente precisa do movimento corporal para fazer a produção dos sinais. Nós precisamos da necessidade do conhecimento linguístico, nós precisamos do cognitivo, né, para a gente fazer um bom trabalho. Então, o nosso trabalho é muito mais cansativo fisicamente e mentalmente. Aí tem que ter uma equipe. Exatamente. Aí é necessário do trabalho da equipe, por quê? Geralmente a gente trabalha 1, 2, 3, 4 horas seguidas. E é fisicamente, humanamente impossível uma pessoa fazer a interpretação durante 4 horas. Existem até pesquisas que dizem que é necessário fazer o revezamento de 20 em 20 minutos. Né? Sendo em televisão, sendo em educação, sendo em processo jurídico, é necessário fazer o revezamento porque percebeu-se que depois de 20 minutos o intérprete ele perde a qualidade do trabalho. E aí começa a afetar a informação para o surdo. Então, é necessário também sempre trabalhar em dupla ou em equipe, dependendo da demanda. Com relação à formação dos intérpretes e tradutores, como é que a situação está aqui no Brasil? Você disse que tem um número ainda pequeno, né, de intérpretes e também a questão da qualidade da formação. Você poderia comentar um pouco? Exatamente. No Brasil, nós temos a graduação chamada Bacharelado em Letras Libras, que é uma graduação específica na formação de tradutores e intérpretes de Libras. Ela foi criada em 2008 pela Federal de Santa Catarina, na qual ofereceu 15 polos no Brasil todo. E até então o nosso estado não foi contemplado desses 15. Né? Então, basicamente a formação do intérprete é essa. Do tradutor e intérprete de Libras é o bacharelado em Letras Libras. A maior gama de profissionais hoje no nosso estado são pedagogos, são licenciados em letras português, letras espanhol, química, então são outras áreas que não são específicas da tradução, entende? E é uma questão de desafio porque até então esse profissional ele não se prepara para ser intérprete, teoricamente falando, né? Ele é intérprete porque teve contato social com outros surdos, desenvolveu a língua, tem uma prática empírica, mas até então não tem o conhecimento teórico
do processo de tradução, né? No Amazonas, hoje, nós temos uma turma do curso de bacharelado em Letras Libras, que está no 5º período, que é da Universidade de Santa Catarina, que ele fez uma parceria entre Santa Catarina e o Polo IFAM, né, no qual nós fomos contemplados, e até então nós vamos ter uma turma agora formando em 2020, a primeira turma de bacharelado em Letras Libras, mas não é uma turma que vai conseguir contemplar toda a demanda que nós temos no nosso estado. Então, a formação do intérprete ainda é precária no nosso estado. Sim, em comparação a outros estados, a gente está um pouquinho atrasado, mas a gente está caminhando. Essa formação, você acredita que ela é o suficiente ou ainda tem algumas necessidades de melhoria? Sim, a gente até então, eu sou um dos alunos que estuda essa graduação, e eu percebo que ela consegue sim capacitar o intérprete, né? Tem as suas disciplinas específicas na tradução, a gente consegue entender muito bem a questão teórica, e assim, melhoria sempre tem, né? Porque pesquisa, o conhecimento acadêmico, o conhecimento científico sempre estão aparecendo. Então, se for necessário, claro, haver uma atualização, mas a base mesmo do curso é necessária para a formação do intérprete e é capaz de formar um bom intérprete, sim. Com relação à universidade, quais são as principais barreiras que as pessoas surdas enfrentam ao se inserir na universidade, seja como aluno, seja como técnico, seja como docente? A maior dificuldade é a comunicação, né? A não capacitação das outras pessoas para ver a comunicação. Até então, quando o surdo entra, independente se for na universidade ou outro espaço, ele depende de um intérprete, né? E até então, muitas das vezes, algumas instituições não têm a presença desse profissional. Então, eles vão ter que recorrer a outras estratégias, como escrever, ou mostrar no celular, né? Ou falar com alguém através de gestos, que não é a Libras. Então, eles têm alguns recursos que muitas vezes causam uma falha de comunicação. Então, trazendo para a nossa realidade na universidade, o ambiente acadêmico ele é muito complexo. Os termos que a gente utiliza na academia são muito complexos. Então, o surdo, quando entra, já tem essa dificuldade da comunicação. E é quase 100% dependente do intérprete. Por isso que nós estamos aqui hoje, né, na universidade, para promover a acessibilidade linguística para ele. Porque, até então, se nós não fôssemos presentes aqui, haveria muita dificuldade para eles, tanto como técnico, como para discente, quanto para docente, porque a informação é importante, né? E até então não são todos os surdos que têm o conhecimento da língua portuguesa. E o intérprete precisa estar nos diferentes espaços, né? Por exemplo, na sala de aula também, porque não tem como um surdo entender o que está sendo passado, né? Exatamente. A questão educacional é muito presente, né? A maior demanda que nós temos no estado é essa, é educacional. Quando o surdo já começa a acordar que ele precisa fazer uma graduação, que ele precisa se qualificar, fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, e aí a presença do intérprete é fundamental, porque se não tiver esse intérprete, esse profissional, ele não consegue ter aprendizado. Certo, Joab, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o Fã em Pauta Entrevista. Não saia daí.